Liturgia diária. Segundo domingo do tempo comum. Primeira leitura, Isaías capítulo 49, versículos 3 e 5 e 6. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me disse: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 39. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se ouvi meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Ele disse: Eis que venho, Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. Segunda leitura. Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 3. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João capítulo 1, versículos 29 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conversando sobre a palavra com Antônio Santoro. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para começar mais um programa conversando sobre a palavra. E como eu costumo sempre pedir a vocês, eu peço, nos ajudem a evangelizar. E como é que você pode nos ajudar a evangelizar?
É muito simples. Você pode fazer isso agora, deixando um joinha nos nossos vídeos, deixando um comentário nos nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando o nosso trabalho para outras pessoas, nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, da igreja, enfim, enviando o nosso trabalho para qualquer pessoa que você ache que também vai gostar. Faça isso agora, deixe o joinha, deixe um comentário, se inscreva, compartilhe. É uma maneira muito eficiente de vocês nos ajudarem a evangelizar. Pessoal, hoje a gente celebra o segundo domingo do tempo comum. E eu gosto sempre, nessa época do ano, de deixar aqui uma explicação para vocês. Porque é muito engraçado, né? Você deve estar se perguntando, e quando é que foi o primeiro domingo do tempo comum? Será que eu perdi alguma coisa nessa história, né? Parece estranho, gente, mas o primeiro domingo do tempo comum, ele não existe no calendário litúrgico. A festa do batismo do Senhor é que marca o final do tempo do Natal e dá início ao tempo comum. Quando essa festa cai num domingo, em tese, né, esse seria o primeiro domingo do tempo comum. Mas ele não recebe esse nome, e sim o nome da festa do batismo do Senhor. Na prática, quase sempre, o primeiro dia do tempo comum é uma segunda-feira, ou até mesmo uma terça-feira, porque em alguns anos a festa do batismo do Senhor é celebrada na segunda-feira, depois do domingo da Epifania. Então, todas essas datas são calculadas para que o ano litúrgico possa sempre preencher todo o seu planejamento. São peculiaridades do nosso calendário, do calendário da nossa igreja. Então, não fiquem perturbados, né? Porque a gente não está perdendo nada. Ninguém perdeu o primeiro domingo do tempo comum. Hoje, a gente celebra o segundo domingo do tempo comum e você não perdeu nada. É assim mesmo que acontece. Tá joia? Pessoal, o tema central desse segundo domingo do tempo comum, da nossa liturgia, é a vocação. A vocação, ela precisa ser entendida dentro do projeto que Deus tem para as pessoas e para o mundo. Deus escolhe pessoas, Ele concede vocação para pessoas, para que elas façam parte, né, para que elas integrem, para que elas sejam participantes ativas do seu projeto. Dessa maneira, as pessoas, né, os vocacionados, chamados por Deus, se tornam testemunhas de Deus para outras pessoas. E isso sempre fez parte dos planos de Deus, da maneira de Deus agir através da história. A primeira leitura de hoje, ela continua na temática da primeira leitura que nós vimos na festa do batismo do Senhor. Ela nos apresenta um personagem misterioso, um servo de Javé. Esse servo foi escolhido por Deus desde o seio materno, para que levasse a conhecer aos povos de toda a terra a boa nova de Deus e o seu projeto libertador para as pessoas. Ele se tornou um grande sinal de Deus para todos os povos. Essa narrativa, gente, é retirada do livro do profeta Isaías, mais particularmente daquele trecho compreendido entre os capítulos 40 e 55, que é atribuído a um profeta da mesma escola de Isaías, que nós chamamos de um segundo Isaías, que ficou conhecido entre os estudiosos como Deutero Isaías. A palavra Deutero, gente, significa algo que é feito pela segunda vez. E daí vem esse nome, né, de Deutero Isaías, de segundo Isaías. Nesses capítulos, esse profeta apresenta uma mensagem que é repleta de esperança e de consolação para um povo que vivia desanimado na época do exílio da Babilônia. Um povo, gente, que achava que Deus tinha se esquecido das promessas que tinham sido feitas por intermédio dos profetas. Esse trecho do livro ficou conhecido como o Livro da Consolação. No entanto, em algumas partes, no meio desses capítulos, precisamente em 4 momentos bem distintos, aparecem 4 cânticos que se diferem muito do estilo narrativo que toma conta dos capítulos. Nesses cânticos é apresentado um personagem que ficou conhecido como servo de Javé.
uma pessoa a quem Deus confiou uma missão, que é cumprida por esse servo em meio aos sofrimentos e perseguições e que terá como resultado a redenção do povo de Deus. O trecho que nós lemos hoje é parte do segundo cântico do servo de Javé. Nesse cântico, o servo é identificado com o povo de Deus, com a nação de Israel, que foi chamada a ser testemunha de Deus perante o mundo. O texto da leitura de hoje, ele apresenta uma declaração do servo, manifestando a sua consciência em relação à sua eleição por Deus desde o seio materno. Ou seja, ele já era um vocacionado, desde antes do seu nascimento. Essa declaração do servo, gente, coloca em destaque toda a lógica da vocação de um profeta. É Deus quem escolhe o profeta. É Deus quem faz o chamamento dele para a missão. E é Deus quem capacita e envia o profeta para cumprir essa missão. No caso particular desse servo, que representa o povo de Israel, nós podemos compreender que esse povo existe na condição de povo vocacionado, porque Deus escolheu Israel dentre todos os outros e revelou a eles o seu rosto. Fez com que eles fossem libertados da escravidão do Egito. Conduziu esse povo através da peregrinação do deserto e estabeleceu com eles uma aliança, uma relação de proximidade, uma relação de comunhão. A missão desse servo, gente, personificado no povo de Israel, ela é, em primeiro lugar, reunir o próprio povo de Israel e reconduzi-lo a Javé. Esse regresso, por mais que possa se referir também a um regresso físico, que diga respeito à parcela do povo que se encontrava exilada, também faz referência a um regresso, a uma volta à comunhão estabelecida na aliança entre Deus e o povo, que tinha sido rompida pelo pecado. E a missão do servo não para por aí também. Ela é estendida às demais nações da terra. O povo de Israel precisa dar testemunho perante todos os povos da terra da salvação que é oferecida por Deus. Essa proposta salvadora e libertadora de Deus precisa ser levada pelo servo de Javé, ou seja, pelo povo de Israel, para todas as pessoas, mesmo para aquelas que originalmente não fazem parte desse povo eleito por Deus. Se nós formos analisar com cuidado, a gente vai ver a grandiosidade dessa missão que foi confiada a esse servo. E muito mais grandiosa ela se torna se a gente parar para refletir na forma como esse povo vivia, subjugado pela opressão de outros povos, mergulhados no desânimo, na falta de fé, numa grande fragilidade que marcava a vida de grande parte das pessoas no tempo em que esse texto foi escrito. Mas nós vemos também como uma característica marcante do modo de atuar desse Deus, o modo como ele age em nosso mundo, se manifestando sempre através de pessoas frágeis, consideradas incapazes e até mesmo indignas de carregarem uma missão que é atribuída por ele. Deus tem uma preferência, gente, pelos mais frágeis. Nós vemos com muito mais frequência o seu agir se manifestar através deles, do que através de pessoas muito poderosas. Gente, essa leitura, ela nos faz refletir bastante sobre a temática da vocação. Essa é sempre uma temática, pessoal, de cunho íntimo e misterioso para nós. Todos nós somos chamados por Deus para algum propósito. Todos nós. Ninguém está aqui à toa. A vocação, ela não é uma exclusividade de um grupo seleto de pessoas, nem tampouco ela é um privilégio das pessoas que ocupam os cargos mais altos dentro da organização da igreja. A vocação, gente, é um chamado, é um desafio que Deus faz a cada um de nós. Cada um é chamado de uma maneira particular por Deus. Nós não fomos criados para viver à toa nesse mundo. Deus não nos concedeu uma vida por mero acaso, simplesmente para que a gente fizesse número no mundo. A vida de todos nós tem um propósito.
Nem todos vão ser chamados para cumprirem grandes missões, grandes tarefas nesse mundo. Talvez esse seja o maior erro que a gente comete quando a gente pensa no tema da vocação. A gente sempre tende a pegar os exemplos mais altos, aquelas pessoas que executaram grandes missões no decorrer da história. Ou que mesmo nos dias de hoje, são grandes protagonistas dentro da nossa igreja. É claro que esses também são vocacionados. Mas não são somente eles. Não são apenas as missões que eles executam, que são as únicas que existem para ser executadas. Pensem em quantas pessoas estão junto a eles, apoiando a sua missão de alguma forma. Ninguém consegue executar grandes tarefas sem a colaboração de outras pessoas. E aqui estamos nos referindo apenas às grandes tarefas, gente. Existem também, e em quantidade muito maior, missões menores, mas de importância muito grande, que são cumpridas nesse mundo por muitas pessoas, sem que praticamente ninguém fique sabendo disso. Gente, todos nós também fomos escolhidos por Deus para algum trabalho. Todos nós estamos nesse mundo com algum propósito. Deus não nos deu a vida sem um propósito. Será que nós temos a consciência disso? De que Deus nos escolheu desde o nosso primeiro momento e que Ele tem uma missão para cada um de nós? Será que nós temos a consciência de que sozinhos a gente não pode executar esse plano de Deus, mas primeiro a gente tem que voltar o nosso coração para Ele, para a gente poder escutar o que Ele quer da gente, para a gente poder, através de uma escuta atenta, compreender que a nossa vocação só vai ter sentido se ela for compreendida através do próprio Deus. E é somente no silêncio do nosso coração que Deus pode falar para a gente. Nós só podemos compreender a nossa vocação se a gente se aproximar de Deus de maneira humilde, se nos empenharmos em viver os valores do reino de Deus que nos foram propostos por Jesus. Quanto mais nos empenhamos na vivência dos valores do reino de Deus, mais nos tornamos próximos de Deus, mais intimidade a gente vai ter com Ele. E dessa maneira, mais conscientes a gente vai se tornar sobre a nossa vocação, sobre aquilo que Deus planejou para a nossa vida desde o seio materno. Não existe passe de mágica nesse processo de descoberta. Esse é um processo que se revela com o tempo, na medida em que nos abrimos para um relacionamento sincero com Deus, na medida em que desejamos crescer na nossa comunhão com Ele. Pessoal, é tão grande o número de coisas que nós podemos fazer. A gente não precisa focar em grandes missões. Pode ser que algum de nós um dia se destaque no meio da comunidade. Mas aqueles que carregam o piano, aqueles que trabalham por trás dos bastidores, aqueles que fazem o trabalho que ninguém vê, também são muito importantes. Pessoal, faça alguma coisa, pergunte a Deus aquilo que Ele quer de você. Se questione. Doe um pouco do seu tempo para Ele. Às vezes, um trabalho simples na igreja é um trabalho que está faltando gente, é um trabalho tão necessário. Procure saber na sua comunidade do que as pessoas estão precisando, aonde as pastorais estão precisando de gente. Faça uma pesquisa, converse com outras pessoas, pense, coloque diante de Deus a sua disponibilidade em servir. Talvez você não se adeque a uma tarefa, mas talvez você seja excelente para outra tarefa. Doe o seu tempo, ame o próximo através do serviço, porque foi dessa maneira que Jesus nos amou, nos servindo, sendo aquele que nos deu o exemplo, aquele que disse que o maior entre todos é aquele que mais serve. Procure conversar com alguém na sua comunidade. Procure saber do que a comunidade está necessitando
e coloque a sua disponibilidade diante de Deus. Eu tenho certeza de que Deus vai falar no seu coração e de que Deus vai te mover para fazer alguma coisa em prol do seu reino. O reino de Deus sempre precisou das pessoas e hoje ele precisa muito também de cada um de nós. Ele precisa muito de você que está me escutando agora. Pessoal, na segunda leitura de hoje, a gente vê um trecho, o trecho inicial, os primeiros versículos mesmo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Para a gente poder entender melhor essa carta, nós precisamos ter uma visão mais abrangente do ambiente em que ela foi escrita. Nós temos que nos contextualizar. Paulo chegou a Corinto na sua segunda viagem missionária e ele ficou por lá mais ou menos 1 ano e meio. Nesse período, ele fez uma grande amizade com um casal judeu que morava lá e que tinha aceitado Jesus. O nome deles era Priscila e Áquila. Paulo trabalhava com eles durante a semana e pregava na sinagoga aos sábados. Depois de um determinado tempo, após a chegada de Silvano e de Timóteo a Corinto, Paulo passou a se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Tudo isso está narrado no livro dos Atos dos Apóstolos e também nos escritos de Paulo. Logo após assumir essa missão integral do Evangelho, Paulo começou a ter conflitos com os judeus que moravam naquela cidade e foi expulso da sinagoga. Gente, Corinto era uma cidade muito próspera, mas era sustentada por um gigantesco sistema escravocrata. Os escravos eram quase 2/3 da população de Corinto. Dessa maneira, a riqueza, que era abundante para uns, conflitava com a situação precária da grande maioria. E como resultado da pregação de Paulo naquela cidade, nasceu uma comunidade cristã, que era composta em sua maioria por pessoas de origem grega, mas que, em regra, não pertenciam às classes mais ricas, e também de algumas outras pessoas que tinham origem judaica. Essa comunidade era uma comunidade muito dedicada e também fervorosa, mas que, como não podia deixar de ser, em virtude do ambiente em que estava inserida, estava sempre exposta a questões de moral questionável, a disputas, a discussões e até mesmo exposta a confusões de ordem religiosa, em virtude da pregação de muitos filósofos gregos que tentavam introduzir os valores da cultura helênica, da cultura grega, disfarçados de uma casca cristã no meio da comunidade. Ou seja, o terreno não era nada fácil para que Paulo pudesse solidificar os fundamentos do Evangelho dentro daquela comunidade. Ia ser uma missão muito difícil. Era um ambiente que não era amigável aos valores do Evangelho. Era um ambiente realmente muito hostil para o trabalho de Paulo. No trecho que a gente leu hoje, o princípio da carta, a gente vê Paulo fazendo uma saudação bem típica do seu estilo literário, do seu estilo de escrita, na qual ele quer deixar clara a sua condição de apóstolo, escolhido por Deus e possuidor de autoridade para pregar o Evangelho e a sua mensagem. Muito provavelmente, ele deveria ter a sua autoridade questionada pelas pessoas que o combatiam. E dessa maneira, com essa pequena introdução, ele quer deixar bem claro para as pessoas que eram membros da comunidade a procedência da sua autoridade. Esse recado serve para a comunidade de Corinto e para todas as outras em algum tempo da história, para todas as outras que tiverem contato com essa carta. E hoje, para nós. Paulo diz aos Coríntios que ele é um apóstolo chamado para a missão pelo próprio Jesus e que os membros da comunidade de Corinto são agora chamados a serem santos, junto com todos os outros irmãos, que assim como eles, invocarem o nome de Jesus como sendo o seu Senhor. Paulo já deixa claro aqui que todos, e não somente alguns poucos privilegiados, são chamados à santidade. Todos têm a vocação de santidade, porque Deus chama todas as pessoas para junto dele, porque Deus estende seu projeto de salvação para todos os seres humanos.
Na visão de Paulo, pessoal, santos são todos aqueles que aderem à proposta de Jesus e assumem os valores do reino de Deus. Paulo considera que os santos são separados. E nessa visão, a comunidade de Corinto é santa, porque aceitou a proposta de Jesus e decidiu viver separada das coisas que afastavam as pessoas dessa proposta. Separados não significa alienados, nem retirados do convívio da comunidade. Mas separados significa que eles são aqueles que vivem longe, que vivem separados dos esquemas e dos valores do mundo que foram sempre combatidos por Jesus. Gente, será que nós temos essa consciência de que uma vez, que por nossa própria vontade nós fazemos adesão a Jesus, nós também somos chamados a essa mesma santidade que Paulo chama os coríntios na leitura de hoje. Será que nós temos essa consciência clara dentro de nós? Será que nós tentamos conduzir as nossas vidas para que também estejamos separados? Nesse mesmo sentido que Paulo diz que devem ser separados aqueles que são chamados à santidade? Será que nós nos esforçamos o suficiente para que deixemos de nos envolver nos costumes, nos valores, nos esquemas que não fazem parte do que Jesus nos ensinou? Ou será que a nossa acomodação, a nossa inércia, a nossa preguiça é mais forte que o nosso esforço? Quando somos chamados à santidade, embora isso não signifique que devemos viver uma vida de grandes privações, não é esse o significado exato? Como se nós fôssemos pessoas que não aceitam nada que provém do nosso mundo. E isso é um grande erro, porque o mundo foi criado por Deus para que todos pudessem desfrutar igualmente dele. Significa que devemos renunciar, gente, a tudo aquilo que não faz parte do plano de Deus. Isso sim, a tudo aquilo que não gera vida, que não permite que o mundo seja igualmente desfrutado por todas as pessoas, que privilegia poucas pessoas, poucos grupos, em detrimento da maioria. É separado dessas coisas que devemos viver. Peçamos a Deus, gente, nessa semana o discernimento, para que nós possamos distinguir de quais coisas, de quais valores e de quais costumes devemos viver separados, para que possamos receber e acolher verdadeiramente essa vocação, esse chamado de santidade que Paulo faz hoje a nós através da carta aos Coríntios. No Evangelho de hoje, que é retirado do texto de João, nós vemos um trecho que faz parte da introdução desse Evangelho, em que o evangelista tenta responder para os seus leitores a pergunta sobre quem é Jesus. João faz o desenvolvimento desse tema com um grande significado teológico, para poder afirmar para os seus leitores quem é realmente Jesus. No trecho que nós lemos hoje, João Batista define aquela pessoa que se aproxima dele e faz a sua apresentação. Reparem que nesse trecho João Batista não se dirige a ninguém de uma maneira específica. Ele não menciona que existiam pessoas perto dele. Ele simplesmente faz a declaração sobre a pessoa de Jesus. Dessa forma, nós podemos entender que essa mensagem do evangelista, colocada na boca de João Batista e que apresenta Jesus ao mundo, é uma mensagem atemporal. Ela não tinha um destinatário particular. E dessa maneira ela se destina a todas as pessoas de todos os tempos e hoje a nós que leram o texto. Gente, nesse trecho, o evangelista ele faz duas importantes afirmações para quem o ouve. Na primeira, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E na segunda, ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Ao fazer a primeira afirmação, o autor faz referência a duas imagens muito conhecidas do povo judeu. Uma delas é a imagem do servo sofredor,
aquela que nós vemos narrada no livro do profeta Isaías, lá da primeira leitura. O cordeiro que é levado ao matadouro e que, através do seu sacrifício, assume os pecados das pessoas e realiza a expiação, a purificação delas. E a outra, a imagem do cordeiro pascal, que nós vemos no livro do Êxodo, no episódio da libertação do povo da escravidão do Egito, e que tem o significado da ação libertadora de Deus em favor do povo de Israel. Essas são duas imagens que muito provavelmente o evangelista quer associar a Jesus quando ele faz a afirmação de que ele é o Cordeiro de Deus. A ideia que o autor quer nos transmitir sobre a missão de Jesus é a de que ele veio para acabar com o pecado do mundo. E reparem, gente, que ele utiliza a palavra pecado no singular e não no plural. Ele não se refere aos pecados das pessoas individualmente, mas ele quer se referir a um pecado único, que pesa sobre toda a humanidade e que na catequese do evangelista representa a recusa, desde sempre, que as pessoas fizeram em viver a sua vida de acordo com a proposta de vida que Deus tem para cada um de nós. É essa recusa, é esse pecado, no sentido histórico, no sentido amplo, que faz com que o mundo viva em uma situação de opressão, de injustiça, de discriminação e tantas coisas ruins que prejudicam as pessoas. A segunda afirmação, onde o autor diz que Jesus é o Filho de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo, acaba por completar a primeira. Dizer que Jesus é o Filho de Deus, que ele batiza com o Espírito Santo, é dizer que Jesus é da própria essência de Deus, que ele é o próprio Deus que se faz pessoa, para poder vir ao encontro das outras pessoas, para habitar junto com elas, com o objetivo de oferecer diretamente, pessoalmente, a sua salvação. A missão que Jesus veio cumprir é fazer o anúncio desta salvação, oferecer a salvação para as pessoas e eliminar o pecado que escraviza cada uma delas e impede com que elas abram o seu coração para Deus. Quando o autor do livro diz, para a gente que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus e permaneceu sobre ele, ele nos mostra que a plenitude da vida de Jesus, que está no seu Espírito, ela está definitivamente habitando em Jesus e permanece nele. Por outro lado, nós podemos ver nessa descida do Espírito Santo sobre Jesus um marco inicial da sua atividade messiânica, uma espécie de posse de Jesus, sobre a missão que tinha sido confiada a ele. Nós vemos também que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. O verbo batizar, gente, no idioma grego, ele tem dois significados. Um é submergir, igual um submarino, que afunda no mar. E empapar é o outro significado, no mesmo sentido do que um temporal, de uma chuva forte que empapa a terra onde ela cai. Dessa maneira, a gente pode entender o significado de batizar no Espírito Santo como uma mistura profunda entre o homem e o Espírito de Deus. Da mesma forma, como a terra fica empapada ao se misturar com a chuva que cai sobre ela. Portanto, gente, Jesus derrama o Espírito sobre as pessoas. Ele causa essa mistura profunda desse Espírito com o nosso coração, para que dessa maneira, nós fiquemos totalmente empapados pelo Espírito de Deus, para que tenhamos nossas vidas transformadas, para que abandonemos o pecado e abracemos a vida plena que é oferecida por Ele. Gente, o relato do evangelista João, através dessa cena protagonizada por João Batista, precisa nos sensibilizar, precisa nos chamar a atenção para a verdadeira definição sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua missão. A gente não pode ver em Jesus apenas uma pessoa exemplar, um homem muito bom, um grande sábio, um ser iluminado, como muita gente gosta de dizer, que passou por esse mundo.
Hoje em dia quase virou moda definir Jesus dessa maneira. Isso me irrita. Para nós, católicos, e para todos os cristãos, Jesus é Deus que se fez homem, que se tornou uma pessoa, que assumiu nossa humanidade e que habitou no meio de nós, com a finalidade de nos trazer uma proposta de salvação e de vida eterna. Esse mesmo Jesus, ele continua a nos oferecer essa mesma proposta nos dias de hoje. E nós, assim como foram os primeiros discípulos, somos aqueles responsáveis por levar essa notícia para todas as pessoas, para quem está do nosso lado. Nós somos os continuadores da missão que Jesus deixou para as pessoas que dizem sim ao seu projeto. A missão de Jesus, gente, foi nos salvar e eliminar o pecado do mundo. Mas nós continuamos a ver o nosso mundo repleto de pecado e das suas consequências. Todos os dias a gente vê notícias de guerra, de fome, de violência, de desonestidade, de egoísmo, de injustiça e de tanta coisa ruim. Nós não devemos pensar de maneira nenhuma que Jesus falhou na sua missão. Jesus propôs o seu projeto de maneira individual, para cada um de nós. Jesus não chegou ao mundo comunicando a todos a imposição de uma nova ordem mundial. Jesus não chegou com o pé na porta. Esse não é nem nunca foi o modo de agir de Jesus. As pessoas continuam sendo livres hoje, como foram desde os tempos mais antigos e como foram no tempo em que Jesus aqui esteve. Elas são livres para dizer sim ou para dizer não à sua proposta. E tudo o que ocorre de ruim nesse mundo é fruto do afastamento da gente das propostas de Jesus. Deus sempre respeitou e respeitará a nossa liberdade. Deus não criou bonecos que obedecem em tudo e que são pré-programados. Muitas pessoas procuram, pela vida, pela felicidade, pela realização, onde essas coisas não estão. Elas são livres para isso. Elas procuram nos caminhos opostos àqueles que Deus nos indica. E Deus respeita essa decisão. Por causa desses fatores, o nosso mundo sempre vai estar sujeito ao pecado, gente. Nós somente vamos poder ser livres dessa realidade de pecado que é comum à nossa natureza humana quando nós terminarmos a nossa caminhada nessa terra. E tudo isso por causa das nossas próprias opções. Jesus nos ensinou o caminho que nós devemos trilhar e que devemos ensinar nossos irmãos a trilharem, através das nossas palavras, eu sempre digo isso, mas principalmente através do nosso testemunho de vida. Talvez eles nunca escutem a gente pregando nada, porque ninguém sai pelo mundo pregando Jesus em todo canto que vai. Mas as pessoas vão reparar no nosso modo de proceder, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nas nossas opiniões, no modo como nós lidamos com o nosso irmão. São nossas ações que sempre falarão muito mais alto que as nossas palavras. Que nós possamos assumir a nossa vocação, principalmente de fidelidade ao projeto de Deus. Que nós possamos assumir a nossa vocação de sermos testemunhas de Deus nesse mundo. E que nós possamos assumir a missão que Ele nos confiou como batizados no Espírito Santo. Mais uma vez, eu peço a você que não tem nenhuma atribuição, mas que é um vocacionado por natureza. Procure na sua comunidade algum trabalho necessário, algo que esteja fazendo falta para as pessoas. Procure saber o que está precisando, as coisas mais necessárias. Às vezes, uma recepção na igreja. Às vezes, ajudar a fazer a comida para distribuir para os moradores de rua, a empacotar essa comida. Simplesmente, às vezes, ajudar a distribuir essa comida sem ter que falar nada. Procure. Gente, são muitas tarefas, são muitos trabalhos que podem ser feitos para a gente amar o nosso próximo, visitar um doente no hospital, visitar um preso, ir num cemitério. Quantas pessoas são beneficiadas pela pastoral que atua nos cemitérios, a pastoral da esperança, que consola as pessoas nos seus momentos de maior dor. Gente, tudo isso é vocação.
Eu não estou apontando para você nenhuma delas. Eu só estou colocando algumas que existem e que estão precisando de ajuda em muitos lugares, em muitas comunidades. Seja disponível, doe um pouco do seu tempo para poder servir a Deus no seu irmão. Um grande abraço para cada um. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenha uma excelente semana e que Deus abençoe a todos.